E hoje a gente vai comentar sobre uma empresa na qual eu gosto muito, que é a Irani, conhecida por nós investidores como a Honey3, lá na Bolsa de Valores. Vamos entender por que as ações caíram 12% após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023. O que aconteceu com essa empresa que a gente precisa entender? Você vai entender aqui também todo o racional e a tese de investimento de Irani, como que essa empresa ganha dinheiro, de onde vem os lucros, para quem vende, quais são ali as dificuldades do mercado, distribuição de dividendos, recompra de ações. Vamos fazer um compilado completo aqui de Irani, você vai ficar bastante satisfeito com esse vídeo, eu tenho certeza, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média, bora pro vídeo. A Irani é uma empresa de papel e celulose, onde ela trabalha com a venda, de papelão ondulado, onde ela tem duas fábricas. Ela também tem duas fábricas de papel craft e reciclados. Ela vende também madeira, vende um composto que chama breu, que é uma resina, e vende a terebentina, que é utilizado para fazer água rasa. Ela conta também com uma floresta própria, onde ela tira sua matéria-prima, e ela também vende esses produtos para o mercado externo. Então ela trabalha com toda essa linha de papelão, papel, embalagens, resinas e solventes retirados da matéria-prima base, que é a árvore, que dá a celulose. Com isso, ela trabalha esses tipos. Ela tem também umas controladas que fazem parte ali da Irani, que é a Habitasul Florestal, onde ela retira a madeira e as resinas, a Iraflor, onde ela tem o trabalho do comércio das madeiras, Ela tem Irani E-Commerce, que é a venda de embalagens personalizadas para o varejo, e ela tem a Irani Ventures, que são pequenas empresas onde Irani investe para poder o quê? A partir do produto, da matéria-prima, da celulose ou da madeira, produzir outros tipos de produtos para que a gente possa migrar de uma maneira mais efetiva do uso de matérias orgânicas recicláveis para a gente ter um país e um mundo mais limpo. Então assim espera-se. E Irani está dividida aqui, ela está em Santa Luzia, em Minas Gerais, está em Indaiatuba, em São Paulo, está também em Vargem Bonita e Joaçaba, em Santa Catarina, e tem também o escritório em Porto Alegre e em Balneário Pinhal, certo? Hoje a Irani, ela tem um valor de mercado de 2,31 bilhão de reais. As suas ações para a gente comprar e negociar, hoje ela conta com 246,36 milhões de ações, mas no finalzinho do vídeo eu vou conversar específico sobre esse número de ações aqui, tá bom? Então fica ligado. Desse montante todo de ações, 41,44 estão em free float. O que isso quer dizer? Que 41% de todas as ações de Irani estão ali disponíveis no mercado para eu te vender, você me vender, a gente comprar, a gente ficar trocando ali e criar essa liquidez, que é os giros aí dos ativos, que está em 9,9 milhões, que é a liquidez média diária de Irani, uma liquidez bastante acessível para a gente. Ela está hoje no setor de materiais básicos e é do segmento papel e celulose. E falando dos números, então, de Irani do ano passado, comparando com 2022, para a gente entender o que aconteceu, se faz sentido as ações terem caído ou não, a gente pega a receita operacional de 2023, teve um impacto, ou seja, vendeu-se menos, tá? Em resumo, é o seguinte, receitou-se menos, em comparação com 2022. Então, em 2023, foi 1,5 bi contra menos 5% em comparação a 2022. Com isso, teve uma queda também no seu EBITDA, só que tivemos aí, apesar dessa receita um pouco menor, no compilado do ano, a gente teve um lucro líquido, que é o montante que sobra ali final para nós, de 1,4% a mais do que foi em 2022, lembrando de toda essa parte dos investimentos ali. Isso se deu também à redução do volume dos preços, tanto da redução do volume quanto dos preços dos segmentos de papéis e embalagens sustentáveis. Também vendeu-se menos resina e vendeu-se menos ali a terebentina, que é uma matéria-prima importante, certo? Então, quando a gente analisa a parte trimestral, o que aconteceu, essa queda bruta no valor das ações se deu também por conta quando a gente olha a receita líquida do quarto trimestre de 2023, a gente teve 385 milhões, que foi 5,7% menor do que o mesmo trimestre do ano passado e 5,6% menor do que o trimestre
que se passou. Então, comparando o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2023, menos 5,7% na sua receita líquida e também queda no seu EBIT, né? Quando a gente analisa o lucro, né, o montante final, no quarto TRI de 2022, a gente teve um lucro de 85 milhões. Já esse ano, 7 milhões. Então, teve essa diferença muito grande com a diminuição de 91,7% no seu lucro, dados alguns não recorrentes que impactaram bastante na lucratividade da empresa, que foram os impairments e que foram que é o que mais que agravou ali em torno de ali, 18 milhões, e os seus ativos biológicos que foram reavaliados ali em menos 19 milhões. Então, isso impactou-se bastante no preço. De qualquer forma, mesmo assim, quando a gente descarta esses impairments e os não recorrentes e os recorrentes dos ativos biológicos, a gente percebe que houve uma redução ali do terceiro TRI por 4 de 8% no valor do seu lucro, e quando a gente analisa o montante total do terceiro TRI de 2023 por 4 TRI, menos 89%. Então, essa diferença absurda nesse valor, né? Então, se uma empresa que estava lucrando ali 85 milhões passa a lucrar 7, o mercado assusta muito, mesmo isso sendo através desses não recorrentes, ou seja, eventos que acontecem de vez em quando, tá? O papel teve um crescimento nas suas vendas aí de 12,1%, em comparação com o quarto TRI de 2022, e 1,7%, quase igual ao trimestre passado. Porém, o que aconteceu? Mesmo com esse aumento do volume de vendas do papelão, houve desvalorização do valor desse ativo. Então, reduziu-se em média, ali, comparado com o quarto TRI de 2022 para o quarto TRI de 2023, uma queda no valor de 10%. Então, vendeu-se mais, vendeu-se 12% a mais, mas teve uma desvalorização de 10%. Tá? No segmento de papel, apenas papel, aqueles papel craft, por exemplo, a gente teve também queda no valor das vendas ali de 5%, comparando o quarto TRI de 2022 por quarto TRI de 2023, e uma queda de 11% do trimestre anterior. Agora, o Breu e a Terebentina também, além de ter vendido menos, teve a sua desvalorização por conta de uma maior concorrência, tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Então, mais pessoas começaram a negociar esse ativo, e com isso ficou mais difícil de ter preço ali para a Irani ter uma margem interessante. Então, tudo isso é o que vem acontecendo, além do fato de que, para o segmento do papel, o que aconteceu? Ficou-se mais difícil para exportar esse papel, porque tivemos uns não recorrentes por causa do estado de Santa Catarina, que teve problemas com as chuvas. Então, a Irani teve que deslocar-se mais, usar outro porto para poder exportar esse papel. E com isso, os custos aumentaram relativamente, impactando ali no lucro final. Então, além de ter vendido menos, teve esse gasto a mais nesse trimestre por conta da questão das chuvas. O Breu e a Terebentina também, além do mercado externo mais competitivo, impactando nos preços, teve essa questão também das enchentes, onde impactou-se bastante. Ela teve que esperar, perder alguns prazos para poder fazer essa exportação, porque a Irani, ela tem ali a receita vinda do mercado externo. Quando a gente analisa por região, 44% vai para a Ásia, 16% vai para a Europa, 5% para a África, 6% para a América do Norte, para a América do Sul 29%. Então, se atrasa-se essa exportação, ou se a Irani tem que pegar uma rota maior para poder jogar num outro porto o seu material e exportar, tudo isso impacta efetivamente nos seus custos. Então, a questão que eu vejo do valor da ação ter despencado tanto é por conta desse resultado mais fraco no quarto trimestre de 2023, com menos 91% de lucro. Então, por que isso aconteceu? Mais uma vez, porque apesar de ter vendido mais papelão, o preço do papelão ficou mais desvalorizado, vendeu-se menos resina, vendeu-se menos terebentina, vendeu menos papel, o mercado está mais competitivo.
E esses não recorrentes que foram que mais impactaram. Sem os efeitos do não recorrentes, talvez o lucro seria bem melhor nesse caso. De qualquer forma, pessoal, quando a gente pega numa janela ano a ano, 2022 e 2023, a receita líquida, mesmo 5% menor, a gente teve um crescimento ali de 1,4%. Ou seja, teve alguns também não recorrentes que salvaram essa questão do lucro final da Irani. Então, observa-se aqui, em 2022, lucro de 378 milhões, lucro de 2023, 383 milhões, aumentou-se 1,4%, quase que elas por elas anualmente ali. Por um lado, tivemos as despesas pelos impairments e pela desvalorização dos ativos biológicos, e por outro lado, a gente teve um ganho também ali de 154 milhões nos não recorrentes de créditos de PIS e COFINS, que estava já pressuposto para se ganhar isso ali já do governo há um tempo atrás. Então, o que teoricamente que salvou esse ano ali para esse lucro de Irani foi isso. Quando a gente analisa as dívidas, que é muito importante quando a gente faz um estudo de uma empresa, é analisar a sua dívida, inclusive aquele marcador dívida líquida por EBITDA, porque temos aqui hoje, né, finalizando o ano de 2023 com 2,07 dívida líquida por EBITDA contra 1,38 no ano de 2022. Então, mais um fator onde impacta ali no valor da cotação da empresa, lembrando que é uma dívida super controlada, uma dívida de longo prazo, a empresa tem dinheiro no seu caixa, se traz dívidas de curto prazo, então é uma parte que eu nem considero tanto assim quanto analiso a Irani. Tá? E falando nisso, uma parte que a gente gosta bastante é em relação aos dividendos, né? Quando se faz um compilado de 2023, Irani pagou 10,6% de dividend yield, um dividendo bastante atrativo, somando 205 milhões ou 85 centavos por ação que você tiver ali. Um dado interessante é ver esses dividendos distribuídos por trimestre. Então, o que acontece? A gente observa que no segundo trimestre de 2023, a gente teve uma distribuição de dividendos bem maior do que o que foi no quarto trimestre de 2023. Mais uma vez, reafirma que a gente, quando olha os trimestres, pode haver ali um certo desânimo. Se você tivesse comparado só o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, você vê dividendos decrescentes, talvez seria desanimar de ser investidor dessa empresa. Mas, quando a gente analisa num aspecto, uma janela maior, tipo o ano de 2023, a gente vai ter uma empresa que pagou 10% de dividend yield, uma empresa bastante interessante de se analisar, tá? E olhando mais uma vez a janela a longo prazo da questão de distribuição de dividendos, quando a gente pega lá de 2020, 2021, 2022, 2023, a gente percebe que é um dividendo crescente. Então, uma empresa que, mesmo reportando uma certa ondulação nas suas receitas e lucros, ela vem crescendo a distribuição de dividendos, e isso torna muito atrativo para quem é investidor de longo prazo, para quem quer renda passiva, para quem quer criar essa carteira aí mais na pegada de previdenciário, tá certo? É um histórico pequeno, né, de 2020 para 2023, mas cabe a gente analisar e ficar de olho aí na ação, lembrando que um payout também foi, em média, 42% do lucro ali que ela resolve distribuir para a gente. E falando nisso, a política de distribuição de dividendos da Irani é 25% do lucro líquido ajustado, feito trimestralmente. Então, em tese, pelo regulamento, todo trimestre, a Irani faz o pagamento de dividendos. Então, bem interessante e previsível para a gente. Outra coisa que é interessante é os dividendos adicionais. Então, os dividendos adicionais, eles têm uma certa regra. Então, que eu vou até ler aqui no 7.3 do Estatuto. Então, a companhia distribuirá dividendos adicionais com base nas desmontações financeiras anuais no montante de 50% do lucro líquido anual do exercício, calculado já descontando os dividendos que ela já, ou o JCP, que ela já distribuiu. Então, o restante que ficou faltando para ser distribuído ali, desde que a dívida líquida pelo EBITDA seja inferior a 2,5. Então, a gente viu lá que foi 2 e um pouquinho, né? Então, vai ocorrer também, ou ocorreu já, essa distribuição, digamos assim, a mais, né? Quando a gente compara a Irani com a média das ações da Bolsa de Valores dos últimos 5 anos, de 2019 a 2024,
gente vê um crescimento no valor da ação de 370% contra 34% do Ibovespa. Então, ela é uma empresa que nos passados 5 anos, lembrando que é uma foto do passado, ela também encerrou a sua recompra de ações num total de 6.529.000 ações. Então, ela comprou todas essas ações, ficou na tesouraria. O que ela vai fazer com essas ações? Ela vai cancelar essas ações. Então, ela vai diminuir aquele montante de ações de 246 milhões para 239 milhões. Quando a empresa faz isso, quando ela diminui o número de ações disponíveis, as ações que você já tem são mais valorizadas, porque afinal de contas, e também os dividendos tendem a aumentar um pouco. Por fim, porque tem menos para se distribuir, né? Então você tem menos ações para distribuir, o lucro sobra para quem tem mais ações, certo? Então esse é um dado interessante. E se você gostou, deixa aqui seu like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que tem vídeo você vai receber essa notificação, e comente aqui, você é investidor de Honey3? Deixa aqui no seu comentário para eu saber se a gente tem muito investidor aqui no canal desse segmento, tá bom? Fiquei muito feliz de fazer esse vídeo para vocês, te vejo no próximo, até mais.